Você sabe que a filosofia, ela nasceu da transição do mito para o logos. Muitos historiadores, até o século XVIII, vai dizer que houve um milagre grego. Hoje, outros historiadores não aceitam muito essa visão do milagre grego, mas sim uma visão mais histórica, sociológica e política. Uma transição do homem saindo do meio agrário para viver no meio urbano. Aí dá o nascimento da filosofia e o aparecimento dos primeiros filósofos. Mas antes de abordar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O que é um mito? O que é o logos? Mito vem da palavra que quer dizer o quê? Narração, ou seja, a etimologia da palavra quer dizer o quê? Um conto falado que na época era pelos poetas ou rapsosos, que eles diziam sobre a criação do mundo, a origem do mal, sobre Zeus, sobre Gaia, sobre como o homem veio a surgir neste mundo. Tem até o mito da caixa de Pandora. E Pandora, ela deixou todos os males vir ao mundo, mas um único mal ela deixou em sua caixa, que seria praticamente a esperança. Ou seja, mostrando como os males veio ao mundo. Tem até um conto, acho que é indígena brasileiro, que existia um coco, devido à curiosidade dos indígenas, eles quebraram esse coco, e desse coco eles fez surgir a escuridão no mundo. Mas houve um Deus que ele apaziguou, justificou os indígenas, mas não justificou de uma forma em trazer a claridão novamente, mas trouxe o dia e a noite para este mundo, ou seja, o mundo já não era mais o mesmo. Dois mitos aí trazendo um pouco da curiosidade humana para querer descobrir as coisas. Eu estava assistindo recentemente, assisti um filme e depois assisti uma série, O Senhor dos Anéis, que tinha lá os pés peludos. E a mãe de um pé peludo dizia que os pés peludos sempre viviam daquele jeito, respeitando a tradição. Os pés peludos eram tipo nômades. E teve uma criança que ela era curiosa. Ela já não queria mais viver como a tradição colocava para ela viver, como os antepassados. Durante essa série do Senhor dos Anéis, ou Anéis do Poder, mostra lá que ela é muito curiosa e tinha sempre um homem que ele abria um livro sagrado e através daquele livro ele fazia uma interpretação dos astros. Ele começou a perceber que os astros estavam diferentes, as estrelas já estavam aparecendo de dia. Ele percebeu, através do livro dele, que algo não estava de acordo. E essa Pé Peludo, ao longo do filme, ela toma algumas iniciativas que são bem diferentes dos Pé Peludo. Ela encontra um amigo que não tem nada a ver com os Pé Peludo, ela começa a sofrer consequência das escolhas que ela fez. Ao longo do filme, a própria mãe dela fala com ela que o destino dela é muito maior do que viver com os Pé Peludos. Aí, numa parte do filme, não, dessa série, durante a série ela se afasta dos Pé Peludos para seguir o seu próprio caminho. Tem outro filme que eu assisti, esse aqui já é filme, não é série, que é Interestelar. Ao longo do filme existe uma criança. Você sabe que na filosofia ela usa muito o método de indução e dedução. Ou seja, a filosofia tenta aproximar um pouco do método científico. O método científico fala que você tem que trazer provas concretas sobre aquele fato, para que assim você possa raciocinar de forma material, empírica e prática, para não ficar recorrendo a mitologias. Existe uma certa separação entre o mítico e o científico. Então, no filme Interestelar, tem uma criança que ela fala com o pai dela que tem um fantasma no quarto dela. E o pai dela fala, fantasmas não existem. E ela fala, fantasmas existem. Aí o pai dela fala assim com ela, então, fantasmas não existem, mas você está dizendo que existe. Então você vai fazer a seguinte coisa, você vai trazer fatos científicos comprovados de que o fantasma existe. Ao longo do filme descobre que na verdade não era fantasma, ele mesmo descobre que é uma anomalia, ou seja, e o próprio pai dela descobre que não é bem um fantasma, mas sim uma anomalia, ou ele fala que é a gravidade. O que eu estou querendo dizer aqui?
A série Anéis do Poder, O Senhor dos Anéis, mostra uma criança ou uma pessoa rompendo com a tradição. Rompendo com a tradição o quê? Com aquilo que foi ensinado. Fazer filosofia muitas vezes é você questionar aquilo que foi ensinado. Lá no começo da Grécia Antiga seria questionar os mitos. No outro filme, Interestelar, já seria uma busca de provar cientificamente que aquilo era um fantasma. Ou seja, rompendo e provando. Então, a filosofia ela busca abordar problemas por meio de métodos racionais. Como vai falar Braden Russell, a filosofia é um saber abrangente, a terra de ninguém, entre ciência, arte e religião. Ou seja, a filosofia é um saber abrangente, ou seja, uma terra de ninguém, entre ciência, arte e religião. A filosofia, muitos vai colocar ela como uma questionadora da realidade. E ela traz alternativas, a princípio, não traz respostas concretas. Na transição do mito para a filosofia, nós vamos ter os pré-socráticos. Os pré-socráticos serão conhecidos hoje como filósofos cosmológicos. O que é cosmologia? Cosmo quer dizer ordem, a origem do cosmo. Ou seja, se na mitologia existia o caos e a ordem, ou seja, o caos e o cosmo, como do caos pode surgir a ordem? Hoje, muitas pessoas falam que os filósofos pré-socráticos, eles não distanciaram muito do mito. Eles pegaram a mesma narração do mito, mas trouxe um fundo racional ali por trás. Como assim? Se o mito falava que através da relação de Gaia com Urano deu o nascimento dos homens, e depois teve o amor para fazer essa ligação de Gaia com Urano, que Gaia era a Terra, Urano era o céu. Então, os filósofos, Empédocles e Heráclito, eles vão abordar que através do ódio as coisas se separam e através do amor as coisas se juntam. Ou seja, eles tentam explicar a origem das coisas ou da cosmologia, um dizendo que eram os 4 elementos, que nem Empédocles, outro dizendo que era o fogo, mas ambos ainda têm uma visão um pouco mitológica por trás, dizendo sobre essa questão, essa relação dos opostos, essa relação dos opostos entre o amor e o ódio. Ou seja, a filosofia ela busca fazer uma ruptura do saber dogmático para o saber filosófico. A filosofia em si não busca apenas opinião, mas opiniões. Vejamos o que a gente pode encontrar no mundo, depois a gente observa este mundo e logo após trazemos uma resposta para esse mundo. Além do saber dogmático do mito, é assim, foi assim como lá a Pé Peludo recebia, dizia que a tradição dizia que era assim, ela não aceitava aquilo, então ela estava fazendo uma jornada filosófica. Como eu falei para você aí, existe algumas formas de você perceber o mito hoje. Na sociedade hoje, tem um mito de que o Pelé é o rei, existe um mito sexual, que nem de Anitta, da Luísa Sonza, ou seja, essas pessoas elas trazem um mito de que elas são o ápice da realização humana, seja um jogador de futebol, seja uma cantora, ou seja um político, dizendo que é mito. Então, o mito faz parte de toda sociedade, seja ela antiga ou contemporânea. A relação que existe hoje é você usar do saber filosófico, do saber crítico, para não deixar que aceitamos mitos que corrompem a raça humana. Ou seja, vamos colocar o mito da raça ariana, o mito da superioridade de raça, que nem quando o Hitler colocou. Aconteceu o quê? Aconteceu uma extinção de muitas pessoas. Então esse mito precisa ser combatido através do exame racional. Quais outros mitos que precisam ser combatidos? Os gregos, através da evolução da própria sociedade, uma sociedade quando ela evolui na arte, na escrita, na busca por conhecimento, ela se torna mais complexa, porque existe não um ponto de vista, mas existe vários pontos de vista.
Hoje na sociedade existem os símbolos, os mitos por aí. O que cada mito está querendo dizer? Ou seja, mito também posso trazer ele aqui como um símbolo sexual, um símbolo político, um símbolo religioso. O que aquele símbolo ou aquela história está querendo trazer? Dentro do mito existe a narração cosmogônica. Cosmogônica o quê? A criação do céu. Ou seja, dizendo como o céu e a terra foi criado. Como Deus criou. Existe a narração teogônica, o nascimento dos deuses. Existe a narração do mito fundador, ou seja, de um fundador de uma cidade, que nem tem a história lá de Rômulo e Remo, para a fundação de Roma. E existe o mito fundador também de uma religião. Há toda a história que narra a fundação do cristianismo, existe a fundação do budismo, do zoroastrismo. Mas, na nossa sociedade hoje, existe as narrações, ou seja, a narração da história do Brasil, com Cabral vindo aqui para o Brasil. Mas, hoje ainda existe os mitos mais populares, como o de Pelé, Roberto Carlos. Existe um mito ou toda a simbologia das celebridades, seja elas cantoras, ou artistas, ou políticos, os quais eles passam uma aura de que o mito ou a história deles tem um significado para as pessoas se espelham. Então, temos um mito cosmogônico, teogônico, mito fundador, e temos um mito, a jornada do herói, que seria o mito do Hércules. O Hércules fazendo toda a sua história, toda a sua jornada para alcançar, talvez, o ápice dos deuses, ou seja, a jornada do herói, a qual muitas linhas psicológicas usam essa jornada do herói, toda a transição que uma pessoa tem, saindo da lama, chegando no ápice da vida, e mostra também como esses mitos eles interagem conosco hoje. Seja um mito cosmogônico, que hoje está mais para a cosmologia ou astrofísica, seja um mito teogônico, como se cria um deus, ou seja, a origem dos deuses, seja um mito fundador de uma cidade ou de uma religião, ou a história mito quer dizer também narração, e o logos seria essa fala. O logos vem de fala escrita ou fala falada, normalmente aqui. Estou sendo redundante aqui. E também vemos por último aí o mito da jornada do herói. Ou seja, todo o desenvolvimento de um herói até chegar ao ápice. Vamos colocar. Tem a história de Jesus. Todo o nascimento de Jesus até chegar na ressurreição e depois subir ao céu. Olha pra você ver, tem toda uma história de elevação. Hércules, toda uma história de elevação. Buda, toda uma história de elevação. Zoroastro, e assim vai. Então, o mito, ele está presente em nossa vida. Que mito não é mentira, mas é algo baseado em fatos da realidade, que muitas vezes o exame racional filosófico usa do mito para questioná-lo e muitas vezes usa do mito também para reafirmar algo da sociedade. Ou seja, o mito muitas vezes tem um papel psicológico e social muito grande para a sociedade em geral. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender melhor sobre o mito e sobre a filosofia e que você possa usar o seu logos, a sua razão e o seu senso crítico para questionar alguns mitos e também para pegar alguns mitos como modelo da sua vida. Tchau, tchau, muito obrigado e eu fui!